Queria lembrá-los que esse programa, por mais que se esforce de concentrar em 4 horas o máximo de conteúdo sobre a obra, ele não dispensa a leitura do livro. O livro tem de ser lido de preferência antes, muito embora nós saibamos as dificuldades práticas em que isso implica. Por exemplo, o nosso próximo livro é Os Demônios, que é esse livrinho aqui, muito pequenininho. Então, como sempre há uma dificuldade prática de tempo, nós fazemos aqui um programa que dispensa a leitura, e sem nunca deixar de recomendá-la. A leitura anterior é preciosa e a leitura posterior, de modo geral, é muito mais proveitosa. Que como você sai daqui já com a chave do enigma no bolso, né, fica mais fácil de entender o livro aí para frente. Que mais que eu precisava dizer a vocês? Que vocês receberam hoje aí na entrada, já em primeira mão, a lista preliminar dos livros do ano que vem. Então, se vocês não se incomodarem, deem uma olhadinha ali. O ano que vem nós estamos pensando na seguinte lista. Eu digo que é preliminar porque chega na hora H e a gente descobre que determinado livro está esgotado, não tem mais para comprar. Então, em princípio, vai ser essa lista. Mas pode ser que haja aí a modificação de 1 ou 2 livros aí. Começamos o livro com O Senhor dos Anéis. Não tem a menor chance do Harry Potter entrar no programa, portanto, não se anime, tá? Porque o Harry Potter é leitura daquele tipo que eu tenho dito a vocês, que se chama leitura de entretenimento, e o Senhor dos Anéis é um dos mais importantes livros já escritos no século XX, é um livro extraordinário. Vamos ter aí O Senhor dos Anéis, e depois 1984, depois temos Os Noivos, de Alexandre Manzoni, Otelo, de William Shakespeare, Tratado de Simbólica. Esse não existe para comprar, mas o editor me garantiu que até o início do ano que vem haverá já uma reedição, então com isso estará resolvido. A Morte de Ivan Ilitch, de Leon Tolstói, O Idiota, de Fyodor Dostoiévski, que com Os Demônios, O Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov, teremos esgotado então o ciclo dos grandes livros de Dostoiévski aqui no nosso programa. Esse é o 4º e último grande romance. Esperando Godot, O Banquete de Platão, Teogonia de Hesíodo, o Gênesis, que é um livro da Bíblia, Dom Juan ou Dom Giovanni, porque há uma chance de, em vez de usar para esta vez um livro do Molière, que é o livro mais conhecido sobre o Dom Juan, nós vamos talvez ouvir a ópera Dom Giovanni de Mozart. Estamos estudando a possibilidade técnica de fazer isso, se há ou não tradução do libreto, por exemplo, né, o libreto da ópera. A história é exatamente a mesma, cantada de um jeito musical pelo Lorenzo da Ponte e de um jeito teatral pelo Molière. Então isso fica em suspense assim até a última hora. Temos as Confissões de Santo Agostinho, Édipo Rei de Sófocles, Ilusões Perdidas de Balzac, A Traição dos Intelectuais, que acabou de ser reeditado, acabou de sair do prelo, é um livro importantíssimo que nós não tínhamos em português, agora foi traduzido bem recentemente. Depois temos aí o Macbeth, do Shakespeare, Fedra, de Jean Racine, Fausto, de Thomas Mann. Queria lembrá-los que nós temos o Fausto de Goethe este ano, ainda no nosso programa deste ano, o Fausto número 2, o segundo Fausto. Há 2 Faustos de Goethe, vamos estudar aqui o segundo. E terminamos o ano com uma poesia épica, os Lusíadas, como esse ano quase terminaremos com a Odisseia, né? E como o ano passado terminamos com a Divina Comédia. Então, gostaram da lista? Acharam emocionante? Né? Essa lista é alguma coisa próxima do emocionante. Então vocês nos desculparão se acontecer de eventualmente a gente não conseguir fazer todos esses, mas as substituições serão sempre boas, porque não faltam livros extraordinários para nós estudarmos aqui. Para quem está vindo pela primeira vez hoje, bem-vindos, algumas pessoas novas. Queria então apenas dizer como é a metodologia do nosso trabalho aqui. Nós começamos sempre com uma pequena cronologia
da obra e do autor, para que as coisas não fiquem assim muito no ar. Depois nós vamos ler juntos um resumo da obra, feito aí para que as pessoas que não conheçam a história possam se inteirar dela completamente, pelo menos o máximo possível, dentro do que é possível no tempo que nós temos, né, que não é muito grande. E no final, então, nós analisamos a obra e cada um, então, guarda guarda aí para a sua vida o conteúdo que, garanto, é inesquecível. Vocês nunca mais esquecerão do Rei Lear. Esta personagem ficará o resto da existência na mente de vocês. Temos ali no fundo café e água, quem quiser é só se servir, e no meio aí da tarde nós paramos para descansar um pouquinho e tomamos um café aí coletivamente. Vamos lá então, pessoal, tudo certo? Muito bem, se vocês então não têm dúvidas, aqui vocês receberam nos materiais, entre os materiais que receberam, uma pequena cronologia do Shakespeare. Quem esteve no primeiro encontro desse ano, que foi Hamlet, já viu alguma coisa do que está aqui, mas vale a pena a gente fazer uma pequena revisão, até para lembrar, não é? Então, é fundamental entender uma coisa sobre Shakespeare, que Shakespeare viveu numa época de enormes modificações sociais e políticas na Inglaterra, porque é a época em que a Inglaterra se protestantiza, transforma-se num país protestante. Então, por isso é que nós começamos um pouquinho antes da história dele, em 1553, quando sobe ao trono a rainha católica Maria Tudor, Maria I, a famosa Bloody Mary, filha de Henrique VIII e Catarina de Aragão. Todo mundo conhece o Henrique VIII, era um serial killer inglês, e essa moça, essa senhora, tem uma porção de como é que eu diria, afinidades morais com ele, assim. Ela não se chama Bloody Mary à toa. Ela foi casada com Filipe II, que era o campeão da Contra-Reforma. Ele era o rei católico espanhol que queria, de qualquer jeito, impedir que o protestantismo se alastrasse pela Europa. E a Maria I, Bloody Mary, a Maria Sangrenta, né? Ela fez tudo possível a impedir isso, matou 300 dissidentes protestantes, mandou executar sua prima Jean Grey, que também era eventual concorrente ao trono, e aprisionou a meio-irmã Elizabeth na Torre de Londres, mas ao morrer indica Elizabeth como governante da Inglaterra. O pai delas, que é o Henrique VIII, não teve filhas. E essa é a razão pela qual ele ficava trocando o tempo todo de mulher. E aí, então, como a Igreja Católica não achava isso certo, ele acabou, então, inventando, pela primeira vez, com toda clareza, a ideia da Igreja Nacional. Ele não inventou a Igreja Anglicana, mas ele adotou a Igreja Anglicana como Igreja Oficial da Inglaterra. Ela já existia, não foi ele que inventou a Igreja, mas adotou-a como Igreja Oficial. A Elizabeth sobe ao trono, e essa é seguramente a maior de todas os governantes, as mulheres que governaram a Inglaterra. Ela era chamada de Virgin Queen, a Rainha Virgem. Aquele estado lá dos Estados Unidos chamado Virginia, o nome daquele estado é homenagem a essa rainha. A Virginia é homenagem à Rainha Virgem Elizabeth I. Elizabeth I era filha de Henrique VIII com Ana Bolena, ela era meio-irmã da anterior, não é isso? E ela resolveu, conforme seu pai queria, transformar-se em protestante. Quer dizer, a Rainha Elizabeth transformou a Inglaterra num país protestante, consolidou o poder da Inglaterra nos mares e acabou com o catolicismo na Inglaterra. E também, como ela não teve filhos, já que ela era tecnicamente virgem, ou pelo menos oficialmente virgem, ela acabou sem filhos e a dinastia Tudor acabou com a Elizabeth I. Em 1564, então, finalmente nasce o nosso herói, 23 de abril, em Stratford-upon-Avon, filho de um comerciante de lã e artesão de artigos de couro, e Mary Arden, que era filha de um sujeito assim de classe média alta. Esse casal teve 8 filhos, sendo que o William Shakespeare foi o primeiro filho homem. A família é católica, Shakespeare era claramente católico, no entanto, este fato teve que permanecer na obscuridade, porque não se deve anunciar isso com muito entusiasmo num país que acabou de virar protestante.
Então, o catolicismo de Shakespeare é até hoje, digamos assim, alvo de alguma polêmica, né? O catolicismo de Shakespeare. Shakespeare frequenta nos anos seguintes, dos 7 aos 14 anos, as melhores escolas disponíveis. Havia lá um novo método, um novo sistema escolar chamado de King's New School, onde aprendeu tudo que havia para aprender. Shakespeare teve uma educação extraordinária, não sei se vocês têm ideia, mas existe uma série de mitologias em torno de Shakespeare. A ideia de que ele não teria existido, de que na verdade teria sido o Christopher Marlowe que teria existido com uma espécie de pseudônimo. Então, queria aqui registrar a presença do Rubens Portugal, que acabou de chegar, meu velho professor, mestre, brilhantíssimo Portugal. Tá? Bem-vindo, Portugal. Tá? Estou bem, então, Rubens Portugal. Que beleza. Há uma quantidade muito grande de polêmicas em torno da pessoa de William Shakespeare, e são todas elas aquilo que nós chamaríamos de polêmicas ociosas, porque no fundo é apenas assunto para uma coisa como o fantástico, ficar imaginando. Por exemplo, há uma teoria absurda de que Shakespeare seria mulher, teria sido a mulher dele que tinha escrito. Quem leu Duas Peças de Shakespeare descobre com 1 minuto e meio que é impossível uma mulher escrever uma coisa daquela, porque a mulher, o gênero, se quiserem chamar assim, tem uma certa grafia, você não consegue escrever, você não consegue denunciar o seu sexo no que você escreve, né? Você não consegue esconder o seu verdadeiro sexo. Enfim, Shakespeare é um sujeito um pouco nebuloso, mais do que é na realidade. Entre essas mitologias está a de que ele não seria cristão, mas na verdade Shakespeare era católico e a família escondia isso porque os católicos haviam caído em desgraça na medida em que Elizabeth I foi se tornando cada vez mais poderosa. A outra ideia é que ele seria um sujeito simples do povo, que é um absurdo total. Ele estudou tudo que tinha que estudar, era um sujeito cultíssimo. Não há nenhum amadorismo intelectual em Shakespeare, nenhum. Tá? Ele sabia todas as coisas que tinham escrito, era um sujeito de grande formação intelectual. Aí nós temos, em 1567, a católica Mary Stuart, que é prima do Filipe II da Espanha, refugia-se na Inglaterra, que era a rainha da Escócia, né, e é mantida presa 18 anos por Elizabeth I, antes de ser executada em 1857. Veja, essas pessoas nessa época tinham, assim, uns hábitos pouco, assim, digamos, pouco humanitários com os parentes em geral, né? Deu para perceber aqui. Em 1538, John Shakespeare, que é o pai de William, que já havia sido conselheiro municipal, Alderman provavelmente vem da expressão older man, provavelmente quer dizer homem velho, né? É eleito prefeito de Stratford. Em 1572, a rainha impõe, como forma de controle político, a obrigação das companhias de teatro serem patrocinadas pela aristocracia a partir de 1576. O primeiro caso é o do Earl of Leicester Men, que é os homens o Earl deve ser alguma coisa como Conde de Leicester. Em 1538, desse período até 1592, há uma espécie de vazio na biografia de Shakespeare, e dizem que esses são os anos perdidos, mas são perdidos no sentido de que ele não teve participação pública, mas são os anos em que foi escrita a maior parte da obra. Então você tem aí nenhuma perda, né? É muito difícil você ser um sujeito com uma produção intelectual alta e ao mesmo tempo com uma dedicação à vida mundana. Isso não funciona. Mesmo para um gênio como Shakespeare, é preciso algum recolhimento para poder ter alguma visão de alguma coisa. Vocês estiveram aqui comigo, os que estiveram na Montanha Mágica, hão de lembrar que o Hans Castorp precisou subir a montanha para entender o mundo, mas precisou voltar para a planície para vivê-lo. Então você tem momentos de estar na montanha e momentos que tem que estar na planície. O Goethe já dizia assim, dizia que a gente refina o espírito na solidão e refina o caráter na multidão. Mais ou menos essa ideia. É uma ideia de Goethe,
né? Você refina o espírito na solidão e refina o caráter na multidão. Então nós temos que viver com os outros. Então o Shakespeare andou um pouco distante dos outros quando fez a maior parte da obra, o que é uma coisa notável. Em 82, casa-se aos 18 anos com Anne Hathaway, que tinha 26, e que estava grávida de Susana. Então isso justifica a diferença de idade e o casamento precoce, apesar que para a época não era tão precoce assim. Nascem os gêmeos Hamlet e Judith. Hamlet é parecido com Hamlet, e é óbvio aí há alguma espécie de homenagem. Hamlet não está certo como está escrito aqui. Em 1588 há a encenação do primeiro Fausto, Dr. Fausto de Christopher Marlowe, apenas para mostrar naquele momento Christopher Marlowe era o maior escritor inglês vivo. Em 1589 é o ano provável em que muda-se para Londres e inicia a carreira de ator e dramaturgo. Nesse mesmo ano, a Armada Invencível de Filipe II, que havia sido mandada para a Inglaterra, a pretexto de vingar o assassinato da sua prima Maria Stuart, mas no fundo para destruir o poder militar da Inglaterra, né? O poder naval da Inglaterra é destruída por uma tempestade, e com isso então inicia-se a soberania dos ingleses nos mares do mundo nessa época. Nesse mesmo ano é feito então inicia-se o regime de Corso. Quem não sabe, o regime de Corso é um sistema em que o soberano entregava para um pirata um documento chamado Carta de Corso, e o sujeito então transformava-se em corsário. O corsário é um pirata oficial, um pirata autorizado pelo governo. Então, obviamente, com a condição de que só vá atacar os navios dos franceses, né? Não, né? Obviamente. Então, o primeiro corsário é o Francis Drake. Você não consegue lutar com o sujeito, não consegue derrotar, o que você faz? Você o nobilita, porque não há outro modo de vencê-lo. O nome disso é regime de Corso, é mais ou menos o que tem o MST no Brasil, por exemplo. Isso que permite ao MST fazer todas as barbaridades do mundo impunemente é uma espécie de regime de Corso. É o mesmo sentido, a mesma ideia, é uma autorização estatal para ser pirata. Isso foi inaugurado pelos ingleses nessa época e transformaram então a Inglaterra em rainha dos mares. Tudo isso é contemporâneo de Shakespeare. 1594, termina a primeira peça, Comédia de Erros, iniciada 5 anos antes. Ingressa na companhia de teatro de Lord Chamberlain's Man, de quem se tornaria sócio. Lord Chamberlain não é o nome de uma pessoa, é o nome de um cargo. Em português chama-se Lord Camarista. O que é o Lord Camarista? O Lord Camarista é aquele nobre que cuida da vida íntima do palácio. Ou seja, é uma espécie de primeiro-ministro, é um tipo de chefe da Casa Civil. Chama-se Chamberlain em inglês. Algumas pessoas têm esse sobrenome, mas isso antes de ser um sobrenome, é um cargo. Então, quando pode mudar de pessoa para pessoa, muito embora em alguns países seja hereditário. Então, o Lord Chamberlain é o mais importante dos nobres. Né? Chamber é de quarto, né? É o Lord Camareiro, camarista. Como existe esse nome na cultura real brasileira e portuguesa, Lord Camarista, é a mesma ideia. É um sujeito que cuida da vida do palácio, uma espécie de chefe da Casa Civil, digamos assim, para ser mais prático. Esse Lord Chamberlain, então, adota os atores ligados a Shakespeare. Em 1596, morre o filho Hamlet, possivelmente de peste bubônica, o único filho homem que ele tinha. O seu pai, após longo período de desgraça por ser católico, obtém o direito de exibir o brasão da família, que em inglês chama-se Coat of Arms, e em 1597 compra o New Place, a segunda maior residência em Stratford, o que significa que Shakespeare foi um sujeito rico. Quer dizer, nessa altura ele já tinha indiscutivelmente sucesso econômico. Não há nenhuma sugestão em nenhuma parte de que ele possa ter sido um artista, um escritor pobre. Ele foi bem de vida, tornou-se um sujeito bem de vida.
com atividade. Bom, ele também não era de família pobre, mas ele basicamente ganhou dinheiro com o teatro na sua época como empresário, no sentido de que ele, além de ser criador, também era proprietário da companhia de teatro. Em 1598 é elogiado por Francis Mears, que menciona 12 de suas peças na obra Palladio Estranha, e é terminada a obra do Globe Theatre, capaz de acolher 1.500 pessoas, para dar uma ideia do que significava em termos de dinheiro, de atratividade econômica o teatro no tempo de Shakespeare. Era um negócio muito interessante, que valeria, digamos, hoje o que é a televisão, digamos, um negócio com grande sucesso. Entre 1599 e 1601, Shakespeare escreve Hamlet, que foi a outra peça que nós vimos aqui no início do ano. Em 1600 é fundada a Companhia das Índias Orientais, que receberia de Elizabeth I o direito de monopólio no comércio com países do Oceano Índico. Vocês terem uma ideia do que isso representa? Essa empresa aí, durante muito tempo, foi administradora da Índia. Primeiro e único caso na história em que uma empresa controla um país inteiro, a segurança, a justiça, tudo isso era administrado pela essa empresa. Em 1602, Shakespeare compra a propriedade rural com 107 acres. 107 acres são quanto? São 2 acres e meio para dar 1 hectare. 107 acres dá uns 40 hectares. 40 hectares dá uma quantidade de terra ridícula para padrões brasileiros, né? Para padrões brasileiros, 40 hectares é um sítio grande, um bom sítio. Não é isso? É muito pouca terra, né? Para o Paraná não é tão pouco. O Paraná tem uma propriedade agrícola média de 35 alqueires. Então, o Paraná é até razoável, menor que a média, mas para termos ingleses da época, seguramente muito. Né, Portugal? 40 hectares é nada, né? 40 hectares é simbólico, né? Um sítio, uma chácara, assim. Aí temos em 1103, com a morte de Elizabeth I, a companhia muda o nome para The Kingsman, em homenagem ao rei James. Esse rei James é muito importante, porque esse rei James é o inventor do inglês moderno. Quer dizer, não que ele o tenha inventado pessoalmente, mas ele mandou traduzir a Bíblia, que até então, até há pouco tempo, só existia em latim, só existia a Vulgata de São Jerônimo, e aí o primeiro foi o Lutero, depois cada um dos países que fizeram dissidência de Roma, traduziram a Bíblia na sua própria linguagem. E o rei James, então, mandou fazer uma tradução da Bíblia, e o inglês constante dessa tradução passou a ser o inglês oficial. Tanto é que quando você ouve falar do inglês que hoje existe, o inglês oficial que é hoje é o inglês do rei James, porque ele foi o sujeito quem criou, normatizou, digamos assim, pela tradução, o padrão do inglês oficial contemporâneo. Comenta-se que Shakespeare teria participado da tradução pela quantidade muito excessiva das expressões shake e spear dentro da obra. É dizer, feita uma análise filológica da Bíblia, encontrou-se uma frequência abusada tanto da palavra shake quanto da palavra spear, o que indica que é possível que Shakespeare tenha sido feito parte do grupo de tradução da Bíblia. Mas isso é mais uma especulação folclórica do que um dado histórico. No dia 26 de dezembro de 1606, o Rei Lear é encenado na corte. O Rei Lear é a peça que nós vamos estudar hoje. Em 1607, a sua filha Susana se casa com o Dr. John Hall. Tiveram apenas a menina Elizabeth, que não deixou descendentes. Nesse mesmo ano, Shakespeare e seus pares são transformados em grooms. Grooms são cavaleiros, digamos assim, por James I. Em 1609, são publicados os sonetos de Shakespeare, aparentemente sem permissão do autor. Em 1710, Shakespeare volta para Stratford-upon-Avon. Em 1613, o grande teatro de Londres, que era de madeira, pega fogo. Em 1616, a filha Judith casa com Thomas Quincy. Teriam tido 3 filhos que não deixaram descendentes. Ou seja, ninguém hoje no mundo pode alegar ser descendente direto de William Shakespeare. Não deixou nenhum descendente.
Ele morre de causas não esclarecidas no dia 23 de abril, mesmo dia em que possivelmente teria nascido. Há uma dúvida sobre se ele nasceu mesmo no 23 de abril, porque naquela época costumava se batizar as crianças 5 dias depois do nascimento. Então, por essa data, supõe-se que seja 23 de abril, associado ao fato de que 23 de abril é o dia de São Jorge, que é o padroeiro da Inglaterra católica, né? Então, todo mundo achou muito conveniente usar o dia de 23 de abril, porque não só é o dia do padroeiro, como é o mesmo dia em que ele morreu. Shakespeare teria morrido no mesmo dia em que nasceu. E é enterrado no coro da igreja de Santa Trindade em Stratford-upon-Avon. Sobre este túmulo está escrito: bom amigo, por amor a Jesus, não escarte a poeira. Bendito seja aquele que conserva estas pedras e maldito aquele que desarranjar esses ossos. Por causa desta ameaça, nunca se permitiu abrir o túmulo de Shakespeare, né? E nunca foi aberto mesmo, tão grave que é a ameaça. Em 1623, publicado o primeiro fólio. O primeiro fólio, entenda-se, a primeira coleção de obras, com muita dificuldade. Não sei se vocês compreendem a crise que é isso. Olha, na última página tem aqui uma lista de obras com estimativa da sua data de autoração, né, da data de produção. O primeiro problema quando você estuda Shakespeare é que você nunca sabe se você está lendo verdadeiramente o livro que Shakespeare escreveu, porque Shakespeare era um empresário e era um ator e era um autor. Ele também era ator das próprias peças. E ele então produzia peças numa quantidade extraordinária, quase industrial. E é por essa razão, o Shakespeare nunca inventa as histórias que ele conta. Shakespeare, ele pega uma história antiga, que todo mundo conhece, ou alguma coisa que ele leu numa enciclopédia, e transforma aquela história antiga numa história com um enredo espetacular. Quer dizer, Shakespeare não é, mesmo porque nessa época não havia lá muita preocupação com a autoria, quer dizer, a criatividade, que hoje é o que move os artistas, né, serem únicos em alguma coisa, não era bem o caso. Havia um certo conjunto de histórias que se repetiam. Não? Você pega o teatro grego, que é muito anterior, né, muito anterior, mas no teatro anterior também teve assim, quer dizer, os 3 grandes poetas trágicos, os 3 grandes trágicos, escreviam a mesma história. Ninguém achava que a graça era inventar história nenhuma. Shakespeare fazia a mesma coisa. Então o que ele fazia? Ele sabia que havia uma história lá, ele construía, em cima dessa história, construía uma outra história, extraordinariamente bem feita, e essa história que ele construía em cima era encenada. Como não existia a ideia do livro comercial, porque estamos aqui em 1600, então, na prática, a peça depois era reproduzida pelos editores. O que eram os editores? Eram donos de gráfica. Do jeito que alguns editores, alguns desses gráficos, achavam que o fim estava ruim, mudavam e editavam com outro fim. Não havia a ideia do direito autoral. Então, aos poucos é que se foi desenterrando as verdadeiras versões, mas ainda hoje há polêmicas enormes sobre determinadas soluções finais de algumas peças. Então, essa é a primeira dificuldade. Não havia aí uma clareza em que texto era o legítimo. E essa falta de clareza fez com que muitas das peças sejam meio obscuras. Algumas estão nitidamente mal acabadas. É sinal de que foram transcrições feitas diretamente pelos atores. Há uma série de problemas metodológicos que levam a vida toda para resolver. Então, se você tem interesse nisso, ficar sabendo que você pode passar o resto da sua vida estudando isso. É tão grande, tão extraordinariamente complexo o problema, que essa questão shakespeariana é para a vida toda. Há gente que passa a vida fazendo só isso, só estudando Shakespeare. Então, por isso eu gostaria de ter dito a vocês, contado a vocês as circunstâncias em que essa obra foi escrita. Uma grande mobilização, um grande tumulto político na época, que não é apenas a briga entre protestantismo e catolicismo. No fundo, trata-se de todas as turbulências ligadas à própria instituição da nação inglesa. Porque o que há por trás de todas as guerras religiosas desta época do mundo não são as religiões em si.
mas são as necessárias acomodações políticas para que possa nascer, já no mundo moderno, possam nascer as nações modernas. Então, eu sempre digo isso, queria repetir, até o Lutero, toda vez que havia um padre infeliz com a Igreja Católica, e sempre houve gente infeliz com aquela bagunça que era Roma, sempre que havia um sujeito infeliz, como é que você resolvia? Você dava para ele uma ordem, ele saía da Igreja Católica, digamos, laica, e ia para montar uma ordem monástica, dentro da qual o sujeito mandava fazer o que bem entendia, como São Bernardo de Claraval, como São Francisco. Foi sempre assim que você geriu a dissidência dentro do catolicismo. Por que com Lutero não deu certo? Lutero era o caso, era um padre chateado com as indulgências, com as vendas de indulgências. Não deu certo porque os alemães acharam que era uma boa ideia aproveitar aquele padre briguento para estabelecer uma independência política de Roma. Então, a partir de Lutero, todos os movimentos de dissidência religiosa são todos patrocinados pelos príncipes. Então, quem é o maior caso de todos? É esse serial killer chamado Henrique VIII. Não é o caso exatamente de Henrique VIII? Então, Henrique VIII quer ter uma autonomia política frente a Roma. O que ele tem que fazer? Ele tem que destruir o catolicismo na Inglaterra. Como é que ele faz isso? Ele faz isso criando, então, uma igreja oficial. Mas adotando uma igreja oficial chamada Igreja Anglicana, de modo que a dissidência protestante aí é uma dissidência política, em última análise, e não é apenas religiosa. Isso é fundamental entender para entender o mundo de Shakespeare. Então, nesse mundo estão acontecendo as grandes mudanças da Constituição da Inglaterra moderna, e dentro desse quadro está a questão religiosa como um subitem, e não como item motivador. Pois essa história, esses acontecimentos estão contados aqui no Rei Lear, que nós vamos estudar hoje. Então vocês receberam todos receberam aí um resumo. Como sempre, eu vou pedir para nós lermos aqui em conjunto, mas eu vou, antes disso, ler sozinho o caput, que está ali apenas para esclarecer algumas coisas sobre a obra. O Rei Lear é a peça de ambientação mais antiga de Shakespeare, entre os séculos 7 e 8 a.C. A história que vocês vão ler passa-se entre o século 7 e 8 a.C. Reparem que nessa época, essa é uma época tão remota, tão extraordinariamente remota, da qual não se pode ter, de fato, nenhuma notícia. Não há nenhuma informação sobre essa época. Há uma espécie de divisor de águas. O século 6 a.C. é o século que divide as águas entre o mundo conhecido e o mundo incógnito. Com exceção de alguma coisa aqui e acolá, como os egípcios, como um pouquinho dos judeus, um pouquinho da Babilônia, mas basicamente não se sabe nada sobre o mundo antes do século 6 a.C. Portanto, a ambientação é uma ambientação muito otimista, porque seguramente Shakespeare não tinha muita ideia do que havia acontecido nessa época. No entanto, é onde mais ou menos se passa essa história. Então, o Rei Lear, em 5 atos, faz a síntese da cosmologia do bardo de Stratford-upon-Avon. Talvez nenhuma outra obra seja tão claramente descritiva da cosmologia shakespeariana do que essa aqui. Embora com imprecisão, atribui-se o ano de 1605 como o ano da criação da obra, o que remete o Rei Lear para o período de maturidade do autor. Ele morreu em 1610, né? Não é isso? 1616, perdão. Então morreu 10 anos depois de fazer a peça. A sociedade retratada na peça é pré-cristã. Não havia cristianismo nessa época, mas mistura aspectos modernos do tempo do escritor, situação não incomum na obra shakespeariana. Então é preciso lembrar que Shakespeare faz essa confusão. Vocês encontrarão determinados elementos que não podem ser do século 7 ou 8 a.C. Mas isso acontece o tempo todo em Shakespeare. Por exemplo, o Hamlet, quando conta essa história de Hamlet, aquela universidade onde ele estuda, em Wittenberg, na Alemanha, foi fundada muito depois da história em que Hamlet viveu. Compreendem que isso é comum em Shakespeare? Agora é preciso também ter cuidado de não ficar muito incomodado com isso.
para não dar uma de Flávio Cavalcante. Né? Não sei se vocês lembram do Flávio Cavalcante, que era um sujeito que tinha um programa de televisão domingo, e todo domingo ele aparecia com um disco e quebrava o disco todo. Daí um dia ele apareceu com o disco, O Trem das 11. Falou assim, hoje eu vou quebrar esse disco aqui, Trem das 11. Por quê? Porque eu liguei lá para a estação ferroviária e tem um trem às 11h15, um às 11h30, um às 10 para meia-noite, um meia-noite e 15. Porque a história diz que, né, se eu perder o trem das 11 horas, só amanhã de manhã, isso está errado, e quebrou o disco lá, porque achou que era... Daí um sujeito que só serve para ler manual de eletrodoméstico, né? Porque, como vocês estão cansados de saber, os que têm vindo muito aqui ao curso sabem que uma das únicas condições para você entender ficção é você fazer aquilo que o escritor, o crítico e escritor inglês Coleridge dizia, que é para fazer o suspension of disbelief. E se você não agir um pouco assim, colaborativamente, fingir que é verdade, você não entende nada em ficção. Porque ficar discutindo com um livro, procurando então, digamos, uma consistência factual, é claro que o livro não pode ter inconsistências internas, mas tentar achar que um livro é um tratado de física é uma maneira de você não entender nunca livro nenhum. Então é preciso fazer como as crianças. As crianças nos ensinam que até se eu estivesse autorizado, até daria exemplos da Clara, a minha filha que está ali no fundo, mas eu já prometi para ela que jamais farei isso na vida, então não farei. Mas as crianças acreditam em todas as histórias que você conta. Então, se você chegar para uma criança e contar a história de um cachorro chamado Nicolau, que tem um amigo que é um gato chamado Zezé, as crianças acreditam piamente que isso é verdade. No dia seguinte, se você falar com um cachorro na rua e pedir uma informação de um endereço, o seu filho vai achar que você é louco. A mesma criança que acredita que o Nicolau fala com o Zezé, não aceita que você finja que o cachorro de verdade fale. Compreenderam? As crianças têm essa sabedoria, elas sabem que na hora de ler ficção é para brincar de acreditar. Então não adianta ficar fazendo, com relação a livros como, por exemplo, esse aqui, ficar fazendo aí exercícios de rigor, porque não é assim, não é isso? A história do Rei Lear e das suas filhas já era contada em diversas versões, entre elas o do canto 10, do segundo livro do Fairy Queenie, de Edmund Spenser. É um livro para puxar o saco da rainha, esse livro muito famoso, no entanto é apenas um livro em homenagem à rainha. Publicado entre 1590 e 1596, em que Lear era retratado como o 11º da linha sucessória de Brutus, um troiano descendente de Enéas, que, segundo essa versão mítica, teria sido povoador das Ilhas Britânicas. A pessoa-chave nessa visão é o tal do Britânicos. Britânicos teria sido esse povoador. Outra fonte da peça é The True Chronicle History of King Lear and His Three Daughters, Goneril, Regan and Cordelia, que é outra peça que existia naquela época. Veja, o Shakespeare, ele não inventa as histórias, ele pega as histórias que já existem e as transforma em catedrais góticas. Ele não tem preocupação em inventar e ser original no enredo. Ele inventa, ele pega aquilo que tem e transforma isso em uma catedral extraordinária. Então, pessoal, preparados para ler? Olha, é preciso que vocês se preparem psicologicamente, emocionalmente, porque essa história é maravilhosa. Essa história é incrível. Vamos ler então? Então, pequeno conselho anterior. Nós lemos agora isso assim em sequência. Há, às vezes, alguns truques básicos para a gente ler alto com maior desempenho. Primeiro, não ficar nervoso. Eu sei que o quanto é difícil esse conselho, né? Quanto é inútil, né? Quanto é contraproducente dar esse conselho. Mas os técnicos de leitura em voz alta costumam dizer que o truque mais importante é botar o olho esquerdo no que você está lendo e o olho direito na próxima palavra. Ou seja, ter sempre uma capacidade de olhar um pouquinho adiante, porque isso faz com que você erre menos. Então vamos lá, tranquilamente, vamos ler esse negócio vamos ler a nossa história e eu vou fazendo os comentários necessários.
Então todo mundo entendeu, a peça acontece numa época muito remota, século 7 ou 8 antes de Cristo. O que é que você chamaria de um rei naquela época? Um rei era um sujeito armado, né, com uma população que dependia de 10 mil pessoas, alguma coisa assim, quer dizer, uma coisa muito próxima, assim, de não dá nem Campo Largo, dá menos que Campo Largo hoje, em termos de tamanho. Compreendo que tudo aqui é muito pequeno, muito limitado, ou seja, é tudo muito informal, tudo muito desintermediado, assim, tudo muito real, não é isso? Então, Roxana, você quer começar, por favor? Outra coisa que, para quem está chegando hoje, a única regra que tem aqui é que é proibido não entender. Então, pode discordar à vontade, mas até para poder discordar, tem que entender, então não tem nenhum problema de levantar a mão e perguntar, a gente para a qualquer momento e explica de novo. Vamos então? Ato 1, cena 1. No salão do palácio do rei Lear, o conde de Kent e o conde de Gloucester... Fala Gloucester. Gloucester. Em inglês, quando tem CS no meio, você corta fora, porque na verdade é assim, Gloucester. É como Leicester, tá? Okay. Gloucester, assim direto. O conde de Gloucester, Edmundo, filho bastardo desse último, discutem os planos do rei para repartir seu reino entre suas filhas, Goneril, Regana e Cordélia, as duas primeiras prometidas em casamento, respectivamente, para o duque de Albânia e para o duque de Cornualha. A mais moça, Cordélia, é disputada pelo rei da França e pelo duque de Borgonha. Kent, confuso, indaga sobre Edmundo. Tá, então vamos lá. Então temos um rei chamado Lear. Esse rei tem 3 filhas. A mais velha chama-se Goneril, a segunda chama-se Regana. Os nomes em inglês são Goneril, Regan, mas isso, a tradução que nós usamos aqui é a tradução do Milor Fernandes. Ele optou por essas traduções, vamos respeitá-las. Então, a mais velha é Goneril, a do meio é Regan e a mais nova é Cordélia. A única que tem um nome, que tem no seu nome algum significado, é a Cordélia, que é o nome que vem de coração, cordis. Cordis, né? Cordis em latim é coração. Então a Cordélia tem aí uma ligação com o coração. E esse rei ficou velho. Por favor, pessoal, eu queria que desde já a gente perdesse aí uma bobagem aí. Atrás do livro, que alguns de vocês podem ter lido, que é essa versão aqui da LPM, diz assim: a tragédia definitiva sobre a velhice. Se tem alguma coisa com o que esse livro não tem nada a ver, é com tragédia sobre a velhice. Então, por favor, tirem da cabeça essa ideia, que é absurdamente insensata, não tem nada a ver com velhice. Mas o fato de que o rei está velho não significa que o livro seja sobre isso. O rei está velho e o rei então decide dividir o reino pelas 3 filhas. A filha mais velha, a Goneril, está, digamos, prometida para o duque de Cornualha. A filha do meio, a Regan, está prometida, ao contrário, a mais velha está para o duque de Albany, que aqui na tradução virou Albânia. Então a mais velha, Goneril, está prometida para o duque da Albânia, que não é Albânia hoje, Albany, né? Um lugar da Inglaterra. A do meio, a Regan, está prometida para o duque de Cornualha, e a mais jovem, a Cordélia, está sendo disputada por 2 outros pretendentes, pelo rei da França e pelo duque de Borgonha. Então o rei vai reunir todo mundo agora para fazer a distribuição. Mas enquanto não começa a cerimônia, o conde de Kent, que é um cortesão, que é uma pessoa lá ligada à realeza, está conversando com o conde de Gloucester, não é isso? Os 2 condes conversando sobre o que vai acontecer, e o conde de Gloucester tem um filho bastardo, que se chama Edmundo. E o primeiro diálogo, então, da história é o Kent tentando entender bem de onde é que apareceu o Edmundo, porque o Edmundo não é legítimo, ele é bastardo, ele é filho do conde de Gloucester com uma prostituta. O que é uma coisa, digamos assim, que é um sintoma de que já existe aí uma espécie de contaminação cristã, apesar da história ter acontecido 700 anos antes de Jesus Cristo. Essa confusão aí permanece o tempo todo, portanto não estranhe. Então vamos ver o primeiro diálogo em que o Gloucester,
que é pai deste Edmundo, explica para o Kent de onde é que apareceu o Edmundo, que é uma personagem importantíssima da história. Então, continuamos, por favor. Kent. Você quer ler com o Gloucester, que é o Anatólio? Ah, só tem um? Tá bom, não tem problema. Então, pode ler sozinho. Leia sozinho, então. Isso. Kent, não é esse seu filho, meu senhor? Gloucester, a educação dele ficou aos meus cuidados. Já ruborizei tantas vezes ao ter de perfilhá-lo, que não há mais nada no mundo que me ponha vermelha. Tem vergonha do filho, ilegítimo. Kent, eu não consigo conceder. Gloucester, pois a mãe do rapaz o conseguiu. Veja que piada engraçadíssima. É uma piada muito divertida, vocês deviam ter morrido de rir. Agora, veja, o tempo todo, é preciso lembrar que Shakespeare é um artista da palavra quase único. Tudo que ele diz tem uma graça, uma característica extraordinária, de qualidade literária. Tudo é tão maravilhoso que você não acredita que foi um ser humano que fez isso. E o Milor Fernandes é um bom tradutor de Shakespeare, porque ele é um sujeito da ironia. Então o Milor Fernandes consegue reproduzir bem isso. Essa é a razão pela qual foi escolhida a tradução dele, embora também existam as da Bárbara e Eudora, que são muito boas. Então, não consigo conceber. A mãe dele conseguiu conceber. Né? O tempo todo tem ironia, o tempo todo é divertido o texto, muito divertido. Continuando. Pois a mãe do rapaz o conseguiu. E logo se pôs de ventre redondo e teve um filho no berço antes de ter um marido na cama. Sente o cheiro do pecado? Kent, que importa o pecado quando o fruto é tão belo? Não precisa dizer o nome da personagem, não? Da personagem, vai ficar muito longo isso. Ok. Gloucester. Desculpe. Meu hábito. Mas eu tenho outro filho, nos critérios da lei, meu senhor. Mais velho do que esse, 1 ano e pouco. Mas nem por isso mais amado. Olha aí, tem um outro filho que é o Edgar. Né? Então já sabemos aí, conhecemos várias personagens. Daqui a pouquinho vocês vão lembrar de todo mundo. Então esse Gloucester tem 2 filhos. Um legítimo, o Edgar, que é um pouco mais velho, e um ilegítimo, que é o Edmund. Esse que está ali naquela hora, sendo alvo da conversa. Embora este patife tenha entrado no mundo de atrevido, sem ser solicitado, não foi um desprazer confeccioná-lo. Sua mãe era uma beleza. O filho da mãe teve de ser reconhecido. Conhece esse nobre fidalgo, caro Edmundo? Não, meu senhor. É o senhor Conde de Kent. De agora em diante, lembre-se dele como um meu honrado amigo. Estou às ordens de sua senhoria. Muito bem. A primeira conversa, então, o primeiro diálogo da história. Agora, o rei vai proceder a repartição do seu reino pelas 3 filhas. Muito obrigado. Anatólio, por favor. Não tem nenhum mal que vocês leiam um pouco dramaticamente. Não é preciso ficar com vergonha. Veja, esse encontro fica entre nós. Tá? Não precisa ter vergonha nenhuma. Pode ler. Lembrem sempre da recomendação do Mortimer Adler. Teatro não foi feito para ser lido. Teatro foi feito para ser encenado. Então, como é assim, diz o Mortimer Adler assim: passou a vida tentando ensinar os outros a ler. Assim, olha, o jeito de você ler bem teatro é você ler dramatizando como se você estivesse tentando ensinar a um ator o modo bom de ler. Compreenderam? Quer dizer, dramatizem, façam aquela... Exagerem, sejam um pouco atores, vale a pena, é melhor, a gente vai ler melhor. Entra o rei sob o som de fanfarras, seguido das filhas dos duques de Cornualha, de Albânia e de Sexto. Esses 2 são os noivos das filhas, né? Das 2 mais velhas. Lear anuncia as razões da Assembleia. Enquanto isso, revelaremos as nossas intenções mais reservadas. Deem-me esse mapa aí. Saibam que dividimos em 3 o nosso reino. E a nossa firme decisão diminuir o peso dos anos, livrando-nos de todos os encargos, negócios e tarefas, confiando-os às forças mais jovens, enquanto nós, liderados pelo fardo, caminharemos mais leves em direção à morte. Nosso filho de Cornualha e tu, nosso não menos amado filho de Albânia. Ele está chamando de filhos porque vão casar com as filhas, não é que sejam filhos, entenderam?
Tá? Então chama de filho, do mesmo modo que há uma tendência, de vez em quando, o genro chama o sogro de pai e a sogra de mãe, não é isso? Tá? Então é apenas uma maneira simbólica de falar. É chegada a hora de proclamar os vários dotes de nossas filhas, a fim de evitar qualquer divergência no futuro. Os príncipes da França e da Borgonha, fortes rivais no amor de nossa filha mais moça, que é a Cordélia, tá? Permaneceram um longo tempo em nossa corte em vigília amorosa, e agora temos que lhe dar uma resposta. Então, além da divisão, vai haver a escolha de com quem é que a Cordélia vai ficar, com qual dos dois pretendentes. Digam-me, minhas filhas, já que pretendo abdicar de toda autoridade, posses de terras e funções do Estado, qual das três poderei afirmar que me tem mais amor, para que a minha maior recompensa recaia onde se encontra o mérito natural? Goneril, minha filha mais velha, falará primeiro. Pode ler mais um pouquinho. Atendendo ao pedido, Goneril declara que ela o ama mais do que podem exprimir quaisquer discursos, mais do que a luz de seus olhos. Lear, satisfeito, traça no mapa os limites da herança de sua filha mais velha, fazendo-a dentre deles dona e senhora. Regan, então, apenas vocês compreenderam o que aconteceu? A moça fala, né? E agora recebeu de presente um terço do reino. A filha mais velha, Goneril. Não é? Muito bem. É um pouco infantil isso, né? Não sei se vocês repararam. Entendeu? É assim, fale se você me ama, que daí eu te dou um carro. Não é um pouco infantil? Convenhamos, né? Convenhamos, é um pouco infantil. Muito bem, mas vamos lá. Regan, a filha do meio, toma da palavra e declara-se: feliz em idolatrar vossa amada alteza. Lear, lisonjeado, separa no mapa para ela um terço do reino, não menor em extensão, valor e encantos naturais do que foi dado a Goneril. Muito bem, muito obrigado. Oxana, por favor, chegou a sua vez, Cordélia. Chega a vez de Cordélia. Agora, nossa alegria, embora a última e a mais moça, cujo amor juvenil os vinhedos da França e os prados da Borgonha disputam apaixonados. Que poderás tu dizer que mereça um terço mais opulento do que o delas duas? Fala. Nada, meu senhor. Nada? Nada. Nada virá do nada. Fala outra vez. Ótimo, Oxana, que beleza. Vai lendo assim. Tá ótimo. Tá assim mesmo que tem que ler, pessoal. Pode soltar a franga. Vamos lá. Sim. Tá? Infeliz de mim que não consigo trazer meu coração até minha boca. Amo vossa majestade como é meu dever, nem mais nem menos. Vamos, Cordélia, corrija um pouco tua resposta, senão prejudicas tua herança. Meu bom senhor, tu me geraste, me educaste, me amaste. Retribuo cumprindo o meu dever de obedecer-te, honrar-te e amar-te acima de todas as coisas. Mas para que minhas irmãs... Mas para que minhas irmãs têm os maridos? Têm os maridos se afirmam que amam unicamente a ti, creio que ao me casar, o homem cuja mão receber minha honra deverá levar também metade do meu amor, dos meus deveres e cuidados. Jamais me casarei como minhas irmãs para continuar a amar meu pai unicamente. Parece isso a vocês soa como um desaforo? Não, né? No entanto, o rei Lear está achando que isso é um terrível desaforo, não é isso? Vamos ver para onde é que vai essa conversa. O teu coração está no que dizes? Está, meu bom senhor. Tão jovem e tão dura? Tão jovem, meu senhor, e verdadeira. Pois se assim é, assim seja. Tua verdade será então teu dote. Pelo sagrado resplendor do sol, pelos mistérios de Hécata, deusa do céu e do inferno, pelo negror da noite, por todos os giros das esferas celestes por cujos eflúvios passamos a existir ou deixamos de ser, renego aqui todas as minhas obrigações de pai, parentesco e afinidade de sangue,
E de hoje em diante e para todo o sempre te considero estranha a meu coração e a mim mesmo. Ao bárbaro cita e ao canibal, que transforma os filhos em alimento para satisfazer o apetite, darei ao meu peito acolhida. E darei ao meu peito acolhida, piedade e proteção, igual a ti, que não és mais minha filha. Pronto. Acabou de haver aqui a crise. Ele a deserdou. Ele a repudiou, como filha, a deserdou. Porque ela não quis dizer que eu amava como o céu, como as estrelas. Muito bem. Aqui, a peça começa com esse episódio aqui, e o fato dela começar assim é da maior importância para entender o seu sentido. Então, eu queria que vocês não deixassem prestar atenção, porque nós vamos descobrir o final por esse início aqui. Muito obrigado, Oxana, por gentileza. Alguém tem alguma dúvida? Palavras que não tenha entendido? Muito bem, vamos lá. Diante da situação, o conde de Kent tenta intervir, mas Lear, furioso, transfere a parte de Cordélia para as outras filhas, retirando-lhe o dote. Que esse orgulho, que ela chama franqueza, case com ela. Declara o reino dividido entre Goneril e Rегана e define o próprio destino. Quanto a mim, ficaria apenas com a escolta de 100 homens, sustentada por ambos, e em ciclos morarei com os dois, cada um a seu turno. Conservarei apenas o título real e todas as honras e prerrogativas a ele devidas. O poder, os rendimentos e a disposição do resto lhes pertencem, amados filhos. Confirmando o que, entrego-lhes para que a compartilhem esta coroa. O rei entrega metade do reino para Goneril e o conde de Albânia, e a outra metade para Rегана e o conde de Cornualha. Diz que ele então ficará sem nada, apenas com um séquito de 100 cavaleiros. É extraordinariamente importante esse detalhe. O que é que os 100 cavaleiros representam? Representa uma coisa fundamental, que eu sempre conto para todo mundo, que se você quer entender a mentalidade da casta guerreira, da segunda casta, da casta governante, tem que ler o Rei Lear, porque o Rei Lear é o maior ensaio sobre a mentalidade do homem de armas que existe. Quer dizer, o que é que 100 cavaleiros representam para um rei aposentado? Representam a continuidade da identidade de rei. Porque o que é um samurai sem uma espada? O que é um lobo sem dentes? Nada, né? Um lobo sem dentes não é nada. Um samurai sem uma espada não é nada. Um rei sem exército não é nada. Então o rei só pede abrir mão de tudo. No entanto, ele reivindica ter 100 cavaleiros que o seguem, morando um mês na casa de uma filha, no palácio de uma filha, um mês no palácio da outra. E assim por diante, alternadamente. Essa é a decisão do rei, e aqui começa a história, então, finalmente. Mas antes disso, o Kent tenta dissuadir o rei de fazer isto. E aí, então, por favor, muito obrigado. Luiz, por gentileza. Onde está? Kent insiste com Lear. Kent insiste com Lear em que ele reveja a decisão, mas o rei o ameaça. Meu arco está curvo e a corda tensa. Cuidado com a flecha. Kent não se intimida. Prefiro que dispares, mesmo que a ponta aguda da flecha atinja o fundo do meu coração. Kent será rude enquanto Lear for louco. Olha que maravilha, né? Eu, Kent, serei rude enquanto você continuar com essa loucura. Não há linha desprezível. A coisa mais difícil do mundo é fazer esse resumo, porque é um resumo, cada coisa que você abdica em função da brevidade é uma espécie de desperdício indesculpável que você faz. Então, todas as linhas são maravilhosas. O original é muito melhor do que a tradução. Quem tem um pouco de inglês, é um inglês um pouquinho velho, mas quem sabe um pouquinho de inglês não deve perder a chance de ler no original. É maravilhoso. Continuamos. Que pretendes fazer, velho rei? Julgas que o dever terá medo de falar quando o poder se curva à adulação? A honra tem de ser sincera quando a majestade se perde na loucura. Conserva o teu comando, considera e reflete, freia esse impulso hediondo.
Respondo por minha opinião com a minha vida. Tua filha mais moça não é a que te ama menos. Não está vazio o coração cujo som, por isso mesmo não ressoa. Olha que maravilha, né? Não está vazio o coração cujo som, por isso mesmo não ressoa. Pode ler mais um pouquinho. Mata teu médico e paga os honorários à tua repugnante enfermidade. Olha que beleza, né? Que maravilha. Revoga essa doação ou, enquanto puder emitir um grito de minha garganta, eu te direi que agiste mal. A figura do Kent é uma das mais importantes da história. Ele é um conde que tenta incutir bom senso no rei, que acabou de fazer uma bobagem e que, no entanto, né, pagará caro pela sua ousadia. Mas o Kent tenta dizer, olha, o senhor está agindo mal, está tentando ver se ele volta atrás. Obrigado, Luiz. Dona Lídia. Só um pouquinho antes de começar, por que esse mata teu médico e paga os honorários? A tua repugnante enfermeira é casar com o bandido e matar o inocente e casar com o bandido. Quer dizer, fazer o contrário. Está dizendo para ele, ó, desse jeito que o senhor está fazendo, o senhor vai acabar se dando muito mal e vai pegar, vai se associar aos seus verdadeiros inimigos e vai abandonar os seus amigos. Com isso ele está apenas querendo dizer poeticamente que ele está fazendo o contrário do que devia, que está justamente fazendo a pior de todas as soluções. Lear recusa-se a mudar de ideia, exclamando irritado. Por apoio ao Por Apolo. Que não tinha outros deuses naquela época, né? Uhum. Né? Hoje alguém diria assim, meu Deus, mas lá falava-se por Apolo, os Asterix e Tutartes, né? Alguma coisa assim. Tá. Ao que Kent responde, pois então, por que Apolo, o rei, tu invocas teus deuses em vão? Lear expulsa Kent do reino, dando-lhe 5 dias para prevenir-se contra as desgraças do mundo e partir sob pena de morte. Após a saída de Kent, que parte dizendo, a liberdade é lá, o exílio é aqui. Entram o rei da França e o duque da Borgonha, pretendentes a Cordélia, agora em desgraça. Ao duque da Borgonha, Lear pergunta. Só um momentinho, aqui é uma coisa muito importante. O Kent insiste e é expulso. Tem 5 dias para arrumar a trouxa e ir embora, senão vai ser morto. Aí o Kent diz assim, aí eu fui procurar o original, porque me pareceu que a tradução estava um pouco canhestra. No original diz assim, Freedom lives hence, and banishment is here. Hence, em inglês, tem um sentido de temporal, não de lugar. Tem muito mais de tempo do que lugar. Então, a tradução melhor teria sido, a liberdade está distante e não em outro lugar. É mais no sentido de estar longe, não no sentido de lugar, mas de tempo. Então, eu queria muito que vocês levassem isso em conta, porque a tradução que a figura do Kent é uma das figuras-chave para entender a história, e aqui parece que a tradução teria ficado melhor se tivesse dado essa noção de tempo e não apenas de local, de espaço. O Kent vai embora furioso não, mas absolutamente contrariado, aceita o seu exílio, dizendo que a liberdade está longe, e aqui é o exílio. Tá? Muito importante lembrar desse detalhe, depois da interpretação. Pode ler mais um pedacinho, dona Lídia, por favor. Enquanto o duque de Borgonha hesita... Não, é o Lear. Cheia de deficiência como é, incapaz de amigos, renegada como nossa filha, recém-adotado pelo nosso órfão, herdando apenas nossa maldição, e decide o senhor levá-la ou deixá-la. Aqui é uma tremenda grosseria, né? Você está dizendo para o rei da França, olha, essa daqui agora vai acima, vai sem nada, sem os acessórios. Entendeu? Como é que é? Leva ou deixa? É uma grosseria enorme com a filha, né? Com a Cordélia, que está jogando fora. Assim. Muito obrigado. Por favor. Enquanto o duque de Borgonha hesita, Lear sugere ao rei da França que desvie seu amor para um caminho melhor do que uma desgraçada de quem a natureza se envergonha ao reconhecer como obra sua. O rei da França argumenta, mas é muito estranho que aquela que ainda agora mesmo era seu objeto mais precioso, o tema do seu louvor, bálsamo de sua idade, a melhor, a mais amada, tenha, num átimo de tempo,
cometido ato tão monstruoso que é despacido do manto protetor dos seus favores. Deve ter praticado ação desnaturada ou ofensa monstruosa, ou a afeição que o Senhor apregoava antes se cumpriu por si mesma. Mas, para acreditar que ela assim tem agido, seria preciso uma fé que a razão não criaria em mim sem um milagre. O rei da França fala assim, mas peraí, mas agora muito atrás, o senhor era do lado. E agora, qual foi o mal que ela fez para ser tratada como lixo desse jeito? Não é isso? Tá? É isso que aconteceu, né? Tá? Então, muito obrigado. Quer ler, por gentileza? Cordelia suplica ao pai que esclareça aos pretendentes que sua desgraça deve-se apenas à falta de um olhar de permanente adulação e uma língua que me orgulho de não ter. Embora não tê-la, me haja feito perder o seu afeto. O Duque de Borgonha declara só querê-la como prometido dote. Liara responde, nada, eu jurei, sou irremovível. Cordelia diz ao Duque que já que interesses de fortuna são sua forma de amor e não serei sua esposa. É, claro, se ele quer o dote e não quer só um dote, então ele não ama mesmo. Então ela dispensa o Duque de Borgonha. Não é isso? Pode ler mais um pouquinho. O rei da França, contudo, aceita sem dote. Belíssima Cordelia, sendo pobres, és mais rica, mais desejada, abandonada, mais amada, desprezada, de ti e de tuas virtudes, e aqui me apoderas. Que lei me dê posse do que foi posto fora. Deuses, estranho como a fria indiferença, como que tratam, acende o meu amor em inflamado desejo. Tua deserdada filha, ó rei, lançada em meu caminho, é agora minha rainha, rainha nossa, de nossa bela França. Nem todos os duques da pantanosa Borgonha poderão me recomprar desta donzela do valor inestimável. Despede-te deles, Cordelia. Dessa gente má, perdeste-o aqui. Continua. Cordelia se despede da família. Perdão. Te dou um melhor lá. Te dou um melhor lá. Perdão. Então, as mulheres aqui não se sentiriam apaixonadíssimas por um homem capaz de fazer uma coisa dessa? Não é? Tá? Então, o rei de França a aceita pelas suas qualidades e não pelo que ela representa de posses de terras. E aí, então, a Cordelia é tornada, nesse momento, rainha da França, casando com o rei da França. Isso, agora ela vai se despedir porque ela vai embora imediatamente. Muito obrigado, tá? Quer passar para frente, por gentileza? Vamos lá. Cordelia se despede da família, pedindo às irmãs que tratem bem o nosso pai, abriguem-no nesses corações cheios de amor. As irmãs reagem dizendo, não venha nos ensinar nossos deveres, e é melhor te preocupares em contentar teu dono, que te recebeu com uma esmola do destino. Você renegou de ver sua raiz, e bem merece o não ter que tanto quis. As irmãs combinam que o rei ficará no primeiro mês com Goneril, sem deixar de mencionar que o modo de seu pai repudiar Cordelia havia sido grosseiro. Muito bem. Então, no final, uma troca de ironias, né? Quando ela diz que as irmãs têm um coração cheio de amor, ela obviamente está fazendo uma ironia, e as outras dizem então, né, que ela, bem feito, né, que ela se deu mal. Não é isso? Não é que aconteceu? E aí então começa agora a vida a nova vida do rei, que vai morar um pouco na casa de cada filha. Né? Pode ler mais um pouquinho, por favor. Cena 2. Edmundo está inconformado com sua situação. Bom, muito bem, o Edmund, vocês lembram, é aquele que é filho do Gloucester, o que é filho bastardo, não é isso? Então esse que é filho do Gloucester, bastardo. Agora na cena 2 já entra o Edmund reclamando no palco. Nunca esqueçam que isso não é um romance, isso é uma peça de teatro, então ele é para ser encenado. Então o Edmund agora vai entrar na história nos mostrando quem ele é nessa confusão toda. Vamos lá. Por que bastardo? E portanto insou que as minhas proporções são tão corretas. A minha alma tão nobre e a minha fama tão perfeita quanto a de qualquer filho que de uma dama honesta e decide usurpar a herança de seu irmão legítimo. Pois então, legítimo Edgar, eu devo ter suas terras. O Edmund resolve agora então construir uma situação tal
em que ele tome posse do que o irmão legítimo tem direito de ter. O irmão legítimo, porque é legítimo, herdará o patrimônio, o título do Gloucester. Né? O irmão, alguém irá herdar o título de Conde de Gloucester, porque Conde de Gloucester é um título que é herdável, porque Gloucester é um lugar, entendeu? É como Conde de Paranavaí, Conde de, sei lá, Itaperuçu, qualquer coisa assim. Então, o irmão legítimo é que herdaria tudo isso. Mas o Edmund está inconformado, porque ele não tem direito à herança, e resolve, então, está nos dizendo aqui, que montará um plano para destituir o irmão legítimo dos seus direitos. Para tanto, falsifica uma carta que finge relutar em entregar a seu pai legítimo. A falsa carta de Edgar, que Gloucester exige ler, pretensamente endereçada a ele, Edmundo propõe o assassinato conjunto de pai de ambos, contra a repartição da herança, porque os bens só nos chegam quando a idade não nos dá mais condição de desfrutá-los. Falsifica uma carta em que o Edgar diz assim teria dito, né, para o Edmund, vamos matar esse velho de uma vez, porque senão ele vai viver mais de 20 anos, quando a gente for herdar isso tudo, não vamos ter mais juventude para aproveitar. Então, esse Edmund inventa essa carta, finge que recebeu a carta e finge que não quer entregar para o pai ler. Tá? Em tudo ele quer que o pai leia. Quer dizer, é uma espécie de ratazana moral, esse Edmund. Não é isso? Vamos ver como é que isso vai acabar. Gloucester, fora de si, diz de Edgar: ah, canalha, canalha, filho desnaturado, besta asquerosa, besta asquerosa. E manda procurá-lo e prendê-lo. Edmundo contemporiza falsamente com o pai e pede para investigar melhor as intenções do meio-irmão. O conde conclui. O Edmundo fala assim, não, pai, peraí, talvez não seja bem isso, deixa eu falar um pouco com ele, talvez ele não esteja com vontade mesmo de matar o senhor. É uma serpente venenosa, esse Edmundo. Muito obrigado. Quer passar a sua colega, por favor? Esses últimos eclipses do Sol e da Lua nada de bom nos anunciam. Embora as leis da natureza possam explicá-los de diversos modos, a própria natureza é castigada pelos seus efeitos. O amor esfria, a amizade se rompe, os irmãos se dividem. Na cidade, revoltas, nos campos, discórdia, nos palácios, traição. E se arrebentam os laços entre pais e filhos. Esse vilão que criei caiu nessa maldição. É um filho contra o pai. Ele está falando do Edgar, porque ele pensa que o Edgar é isso, né? Não é isso? Essas coisas todas que estão aí são todas da Bíblia. Tudo isso são citações e passagens bíblicas que prevêem que no final dos tempos os filhos irão se pôr contra os pais, os irmãos matarão os irmãos. Então, o que o Gloucester está fazendo é lendo na natureza, ou seja, naquele conjunto de informações astrológicas, em última análise, uma explicação para o tempo que está acontecendo agora. O rei desvia-se das leis da natureza. É o pai contra a cria. Mandando a Cordélia embora, né? Tá? Nós vimos o melhor de nosso tempo. Perfídias, traições, imposturas e toda espécie de agitações funestas vão nos acompanhar sem descanso até a tumba. Revela esse canalha. Edmundo, não perderas por isso. Vai com cuidado. E Kent, nobre e leal, foi exilado. Seu crime, a honestidade, é estranha. Ali onde está perderas é perderás, está faltando um acento agudo ali no ar. Tá? Então, aqui o pai está dizendo que os signos, as indicações da época, são todas negativas e todas indicam que há grandes perturbações acontecendo. O Gloucester acredita em astrologia. O Gloucester olha para o céu, olha para os fenômenos e percebe neles algum significado. Muito obrigado. Quem é que está na vez, por favor? Edmundo pensa diferente de seu pai. Eis a sublime estupidez do mundo, quando nossa fortuna está abalada, muitas vezes pelos excessos de nossos próprios atos. Culpamos o sol, a lua e as estrelas pelos nossos desastres. Edmundo encontra Edgar, conta-lhe que ele teria sido caluniado e sugere que ele se esconda para se furtar à ira do pai. Edgar, crédulo e assustado, e vai se esconder. Não tem aquelezinho ali. Foi um erro de revisão. Vai se esconder. Edmundo conclui. As terras que não tive no berço ganharei com a esperteza.
Justo para mim é tudo que vem em minha defesa. Rimou porque o Miloso Fernandes é capaz de fazer isso, né? No original rima. Veja, o pai olha para o céu e fala assim, está acontecendo alguma coisa estranha, há forças, estão acontecendo coisas que só podem ser explicadas com uma modificação dos tempos, do cosmos. E o Edmundo fala assim, mas que besteira, quando é que se pode acreditar numa coisa dessa? Está vendo? Olha aqui, as pessoas ficam atribuindo tudo às estrelas, quando na verdade nós é que somos responsáveis mesmo. E aí então ele termina esse discurso dizendo que aquilo que ele não recebeu no berço irá ganhar na esperteza. Ele reafirma a sua intenção malévola de passar a perna no legítimo herdeiro, que é o meio-irmão Edgar, que, crédulo e inocente, já acreditou, já está escondido acreditando que o Edmund quer o bem dele, quando na verdade o Edmund quer matá-lo. Pode continuar, por favor. Cena 3. No palácio do Duque de Albânia, conversa Gunnar e seu criado Oswald sobre um incidente entre o rei e um fidalgo que havia repreendido o bobo real. Goneril reclama de seu pai e de seu séquito de 100 cavaleiros. Vocês lembram que a Goneril ficou no primeiro mês com o rei com 100 cavaleiros, né? Então, no palácio, porque ela mora no palácio do marido, que é o palácio de Albânia. E lá, na primeiro mês, já começam a haver, então, aí desacordos e incidentes entre o séquito do rei e a criadagem, né, entre eles o Oswaldo, a criadagem da Goneril. E começa aí a primeira reclamação da filha contra o rei. Pode ler, por favor. Assim me agride ele dia e noite. A todo momento insulta e ofende, semeando a discórdia entre nós todos. Não aguento mais. Seus cavaleiros se tornam turbulentos e ele próprio nos repreende por qualquer ninharia. Quando voltar da caçada, não falarei com ele. Diz que me sinto mal. Se vocês relaxarem, os serviços farão muito bem. Eu respondo por isso. É um velho inútil que pretende ainda exercer os poderes que já não lhe pertencem. É o que os cavaleiros dele, de hora em diante, encontrem em vocês só olhares de desdém. O que resultar disso não tem importância. Avisa os teus companheiros. Farei nascer daí, tenho certeza, uma boa ocasião para dizer o que sinto. Escreverei logo a minha irmã para que haja exatamente como eu haja. E preparem o jantar. E aí, então, você tem, no primeiro mês, quer dizer, não foi assim 5 anos depois, né? Assim, no primeiro mês, a Goneril não aguenta mais o pai. Porque o pai tem 100 cavaleiros, de certo modo ela tem um pouco de razão, porque imaginem, 100 cavaleiros, assim, botando o pé em cima da mesa. Imaginaram o que deve ser isso na prática? Então, esses 100 cavaleiros estão lá incomodando a Goneril, e ela, então, está muito infeliz com essa solução que foi dada. Ela não quer o pai nessas condições em que o pai hoje está. Aí está reclamando para o Oswaldo, diz assim, ó, vocês, por favor, vocês podem fazer qualquer espécie de desaforo para eles, que está tudo bem. Ela quer que o rei mude esta fórmula. Essa fórmula não interessa mais a Goneril logo no primeiro mês em que ela é aplicada. Muito obrigado. Quem é que está na vez, por favor? Cena 4. Cena 4. Kent, que havia sido exilado, volta ao reino disfarçado para continuar servindo ao rei. Lembra do Kent? Aquele que tentou intervir na hora daquela decisão infeliz? Agora ele volta disfarçado ao reino e vai procurar emprego junto do rei. No palácio do Duque de Albânia encontra Lear, que não o reconhece. Quem és tu? Alguém de coração extremamente honesto, senhor, e tão pobre quanto o rei. Se, como súdito, és tão pobre quanto ele é como rei, então és mesmo pobre. O que é que desejas? Serviço. E quem queres servir? Ao Senhor. Pessoal, pequena dica aqui de português, coisa de pessoas de português de antigamente, né? A conjunção adversativa se chover, nunca pronuncia se em português, sempre se com som de i. Antigamente escrevia com i também. Aí nas reformas ortográficas acharam que era exagero e mudaram a grafia para se, mas a pronúncia é si. Então a gente fala assim, se não chover, irei
ao tal lugar. Quer dizer, o se com som de se é sempre quando é pronome, não é isso, tá? Então ele não se incomoda. Se você não se incomoda, eu irei se não chover. Então quando for conjunção adversativa, quando for contraste, se, condição, né? Se acontecer isso, sempre fala se e nunca se. Tá? Esse é um erro comum que as pessoas todas fazem, que é motivado pelo fato que a grafia é igual, mas a pronúncia, rigorosamente falando, é si. Até pouco tempo escrevia com i também, para ter uma ideia, vocês encontram nos livros mais velhos com i. Não, mas aí está certo, porque aí esse é mesmo. Mas aqui no caso isso é um erro brasileiro que foi inventado porque unificaram a grafia. Não podia ter feito isso e agora as pessoas todas erram. Então, lembre que é sempre si, quando é adversativo. Eu queria dizer para vocês também que o que acontece aqui é que o Kant está aqui demonstrando o quanto é importante a sua presença. Quer dizer, o Kant estava exilado e ele volta disfarçado e ele participará de toda a trama, como agora um desconhecido ajudante do rei. Pode ler mais um pouquinho, por favor. Lear começa a ser maltratado na casa da filha. Atônito com a desatenção, ouve de um cavalheiro: Meu senhor, não sei o que se passa, mas, na minha opinião, Vossa Alteza não está sendo tratado com a cerimoniosa consideração que lhe é devida. Há uma enorme diminuição de cortesia por parte dos criados em geral, e talvez mais do próprio Duque e sua esposa. Que é o Duque de Albânia, né? E a filha, que é a Goneril, não é isso? Muito obrigado. Tá? Quem é que está na vez? Constância, por favor, o lado de trás. Bom, vamos lá. Chega Oswaldo, criado de Goneril, que trata o rei com extrema desconsideração. Lear lhe pergunta: Quem sou eu, cavalheiro? Ele responde: O pai de minha senhora. É um tremendo desaforo, né? Porque ele é o rei, continua rei. Né? Então diz, o senhor referiu-se a ele com relação a outro. É como tinha aqui o Monsieur Madame Garfunkel, na letra francesa. Então, toda vez que alguém perguntava ao Monsieur Garfunkel quem ele dizia: Je suis le mari de Madame Garfunkel. Eu sou o marido da Madame Garfunkel. Então é essa a ideia, né, que você existe em função do outro. Dizer para o rei que ele é o pai da senhora dele é destituí-lo de qualquer importância. Não é isso que o Oswaldo faz? Muito bem. Kant dá-lhe em Oswaldo uma rasteira, o chama de jogador de futebol e o põe a pontapés para fora. Para vocês não acharem que foi tradução errada do Milor, eu fui olhar o original, e no original está escrito lá: You base football player. Certamente não é o futebol como nós conhecemos hoje, é alguma coisa parecida com isso, mas o futebol está lá em Shakespeare. Tá? Então você vê que desde aquela época não era uma profissão muito notável ser jogador de futebol, né? Isso não mudou nada desde o ano do século VIII a.C., tá? Não tenho a menor dúvida. Lear agradece e recompensa Kant. Entra o bobo e também remunera Kant. O bobo é a pessoa quase mais importante. A história não apareceu até agora, e eu aqui, na hora de fazer o resumo, deveria ter dito ali. Então eu vou contar para vocês agora que o bobo é chamado pelo rei, pergunta assim: onde é que está o meu bobo? Cadê meu bobo? Aí diz: o seu bobo anda definhando desde que Cordélia partiu. Então esse pedaço é importante. Quando eu for rever o texto eu vou melhorar. Mas o bobo definhou desde que Cordélia partiu. O bobo é um sujeito engraçado que passa o tempo todo fazendo piadas com o rei. De todas as personagens literárias desse tipo, a mais importante é a história da literatura. Nenhum outro bobo é tão importante quanto esse bobo aqui, que é um bobo engraçadíssimo. É um bobo que tem, para vocês entenderem o sentido do bobo, vocês lembram na Antígona, que quando nós vimos Antígona aqui, vocês lembram que havia no teatro grego a instituição do coro. O coro que tem um corifeu. O que é o coro? O coro é a voz do povo. O coro é aquilo que o povo está contando para quem está no palco. Pois o bobo, nessa história, faz exatamente o papel do coro da tragédia grega. Então, o bobo é fundamental e importantíssimo. Aí o bobo, né, que anda meio triste desde que a Cordélia foi embora,
é chamado lá, e a hora que ele presencia lá aquele entreveiro entre o Kent, disfarçado, e o Oswaldo, né? O bobo também resolve contribuir com a sua opinião, é o que está na página 7, na página seguinte. Vou te recompensar também. Pega aí o meu barrete. Barrete é aquele chapéu de bobo, engraçado. Oferece o barrete a Kent. Como é que é, meu canalinha? Estás bem? Meu amigo, se eu fosse o senhor, aceitava o meu gorro. Por que, bobo? Por quê? Porque fica do lado de quem está em desgraça. Só pode ser um bobo, né? Quer dizer, esse Kent, ao defender o rei, está em desgraça, é tão bobo quanto ele, bobo. Quem não sabe agradar segundo o vento que sopra, logo pega um resfriado. Vamos, bota o meu barrete. Vê, esse camarada aí... O rei, né? Baniu 2 de suas filhas e, sem querer, fez a felicidade da terceira. Gozação, né? Se vais servi-lo, é claro que tens que usar o meu barrete. Como é, titio? Ah, se eu tivesse 2 filhas e 2 barretes... Muito bem. Esse bobo, então, faz a gozação do rei, dizendo que ele é um estúpido. Como é que ele foi fazer um negócio tão ruim quanto esse, que agora está em desgraça? Não é isso, tá? E esse bobo é muito divertido mesmo. Né? E ele é fundamental para compreender, porque ele representa uma espécie de voz do público. É como se o público estivesse dizendo isso, entendeu? Porque imagine lá o público, lá na Inglaterra, ouvindo essa peça. O pessoal todo está achando esse rei um cretino. Não é minimamente, porque até todo mundo entender alguma coisa do que está acontecendo, vai demorar muito, né? Então, o pessoal lá fica achando esse rei um cretino total e fica fazendo, mais ou menos a opinião do público é vinculada pela opinião do bobo. Tá? Vocês estão entendendo a história, pessoal? Está claro? Porque isso que é importante agora. Depois a gente interpreta. Mas agora está claro para vocês a história? Tá. Não tem nenhum ponto obscuro. Muito bem. Continue, por favor. O bobo tenta mostrar ao rei a verdadeira situação em que se encontra. Entre outras coisas, o bobo diz ao rei que bobo é ele, Lear, e que ele, Lear, havia transformado as filhas em mães. Em mães. Amaste os calções... Arreaste. Arreaste os calções e deste a elas a vara de marmelo. Repartiste teu juízo à esquerda e à direita, e acabaste ficando sem nada no centro. Completa afirmando: valho mais do que tu, pelo menos sou um bobo. Tu não és coisa nenhuma. O rei exasperado pergunta aos presentes: alguém é capaz de dizer quem eu sou? O bobo responde: a sombra de Lear. Goneril entra na sala e diz que pretende transformá-lo num pai obediente. Que é justamente o que o bobo tinha acabado de dizer que ia acontecer. Entenderam? O bobo está dizendo assim: você não é coisa nenhuma, porque eu sou ainda um bobo, mas você não é nada disso. Você é pior que um bobo. Você é um nada, uma sombra, alguma coisa do que foi antes. Por que o bobo pode falar assim com o rei e só o bobo que fala assim com ele? Não é uma coisa meio desrespeitosa, né? Não trata o bobo de titio, o rei de titio, né? Faz umas piadas, né? Por que o bobo pode fazer isso? Porque o bobo existe mesmo dentro, porque o bobo é louco. O bobo fala assim porque se comporta como louco. Vocês lembram de Hamlet? Hamlet só podia fazer tudo o que fazia porque Hamlet teria enlouquecido. Na verdade não tinha enlouquecido nada, mas Hamlet sabe que só pode lidar com aquela situação parecendo que é louco. E o bobo, está no mesmo caso, o bobo pode dizer verdades porque o bobo é louco. Então é um sujeito que não é levado a sério, justamente porque ele é o bobo. Anda com uma roupa estranha, com umas roupas esquisitas. Então ele, ao não ser levado a sério, adquire o direito de dizer a verdade. É por isso que o bobo é capaz de falar tudo isso que ele está dizendo para o rei aqui. Que seria uma coisa muito perigosa dizer isso para o rei, né? A sério. Não é isso? A mesma, o bobo da corte, isso mesmo, tá? Não, o bobo da corte é esse sujeito, que é um maluco, e que por ser maluco está autorizado a dizer o que pensa. Tá? E é tolerado, porque ele funciona como o quê?
Ele funciona como uma espécie de superego. Quer dizer, é o povo falando pela boca do bobo. É isso? Vamos lá então. Suplico que procure entender o verdadeiro sentido de minhas intenções. Velho e venerável, o senhor deveria ser também sensato. Tem aqui, entre cavaleiros e escudeiros, uma centena de homens, tão desordeiros, debochados, corruptos e violentos, que esta corte, infeccionada pelos seus costumes, se transformou num caravansarai. Caravansarai é uma tenda, é um lugar onde ficam as caravanas reunidas, é sinônimo de bagunça, de desordem, de confusão, é mais ou menos isso. Num caravansarai de devassos. O gozo e a luxúria fazem este palácio se parecer mais com uma taverna em um lupanar do que com uma habitação honrada. Lupanar é um prostíbulo, tá? Um bordel. Essa desgraça exige remédio imediato. O senhor tem de se convencer e diminuir bastante esse seu séquito e providenciar para os que ainda ficarem a seu serviço sejam homens que conheçam o senhor como a si próprios, capazes, pois, de honrar a sua idade. O que a Goneril está propondo é que está insuportável aquela situação dele ter 100 soldados e que ele tem que diminuir aquele grupo de gente. Para o rei Lear, não há nenhuma possibilidade pior do que essa, porque a destruição do séquito implica na destruição do seu status existencial ontológico. Ele é um rei, e um rei se manifesta pela possibilidade da violência, da espada, do poder imperial. Ou seja, o que ela está propondo é uma espécie de castração existencial para o rei. Ele resistirá até o fim a essa possibilidade. Vamos ver o que ele responde. Jane, por favor. Lear reage levantando a tropa para mudar-se para a casa de Regana. Trevas e demônios, selem os meus cavalos, reúnam minha gente, bastarda desgraçada. É a filha dele, né? Não te darei mais incômodos, tenho ainda uma filha. Na saída, Lear amaldiçoou a filha pedindo à natureza que enfie esterilidade em suas entranhas. E se ainda ela conceber, que lhe nasça um filho cheio de fel, que retribua seus sofrimentos e cuidados maternos com desprezo e escárnio, para que ela saiba que mais doloroso do que o dente de uma cobra é ter um filho ingrato. O duque de Albânia tenta intervir, mas não compreende a natureza da situação. Mesmo assim, tenta ser justo. Goneril, não posso ser tão parcial, apesar do grande amor que te dedico. O rei e séquito partem. Goneril manda Osvaldo prevenir rapidamente a irmã da chegada de Lear e cavaleiros. Pela primeira vez na história agora aparece finalmente o Duque de Albânia, que é marido da Goneril. E o Duque de Albânia não sabe em que tomar partido, porque ele no fundo não entende o que está acontecendo, mas ele também não se coloca do lado da mulher instantaneamente. Ele está querendo fazer a coisa justa. Vocês verão que o Duque de Albânia é uma personagem positiva na história. E o rei, então, furioso, pega os seus 100 cavaleiros e vai para casa outra filha. Mas a Goneril manda o Osvaldo, né, avisar a irmã de que o rei está indo para lá, dizendo para ela tratá-lo tão mal quanto ela o tratou na casa dela. Quer dizer, o rei vai chegar lá, está com esperança de que pode chegar lá e ser bem tratado. Só ele tem essa esperança porque, por exemplo, o bobo não acredita nisso. Quer ler em seguida, Jaime, por favor? Cena 5. Lear manda Kent entregar cartas a Regana e ele parte. O bobo debocha do rei. Verás que a tua outra filha te tratará filialmente, pois embora se pareça com esta, tanto quanto uma maçã selvagem se parece com uma maçã cultivada, eu digo o que te digo. E o que é que tu me dizes, Patife? Que aquela terá o mesmo gosto desta, como uma maçã tem o mesmo sabor de outra maçã. O bobo está o tempo todo dizendo que ele é um burro mesmo, que ele acha que a Regana vai dar a ele, rei, alguma atenção, está muito enganado. O bobo faz o papel de quem está assistindo, entendeu?
quem está assistindo está sabendo que isso tudo está acontecendo. Então o bobo é a voz do povo, o bobo é o coro da tragédia grega. Equivalente, parecidíssimo. Tá? Pode ler mais um pouquinho. O rei vai aos poucos compreendendo a situação. E se retomasse tudo pela força, monstruosa ingratidão. Se tu fosses meu bobo, titio, ias apanhar muito para aprender a não ficar velho antes do tempo. Como assim? Tu não devias ter ficado velho antes de ter ficado sábio. Não permita que eu fique louco. Oh, louco não, meu bendito, céu bendito. Conserva a minha razão. Eu não quero ficar louco. O rei deu demonstrações absolutamente claras de que está se perdendo na situação que está vivendo. Ele era rei, tinha poderes tão extraordinários, o nome de dizer uma das filhas, e quando ele passa o poder para as outras duas, e ele então começa a sentir-se rejeitado pelas outras duas, ele sente que não controla mais nada, o bobo está dizendo para ele o tempo todo, e ele não sabe o que faz agora e tende para o enlouquecimento. O rei Lear está enlouquecendo nessa altura da história. Muito bem, muito obrigado, Gênio. Por gentileza, vamos lá. Ato 2. Ato 2, no palácio de Gloucester, Edmundo encontra-se com o Curão, um cortesão, que lhe comunica estarem chegando ao castelo naquela noite o duque de Cornualha e a duquesa Regana. Fala também de rumores de desentendimentos entre Cornualha e Albânia. Muito bem, o Gloucester é aquele cujo tem os dois filhos, Edgar e Edmundo, e que mora num palácio, até onde nós podemos supor pelo texto, perto do palácio onde mora a Regana com o marido, que é o Cornualha. Então, no palácio de Gloucester, onde vai acontecer uma parte importante da ação, o Edmundo, que mora lá, porque ele afinal é filho do Gloucester, meio um filho bastardo, mas assim, né, recebe a notícia de que a Regana e o Cornualha estão vindo para lá aquela noite. Não é isso? E que entre o Cornualha, que é o marido da Regana, e o Albânia, que é marido da Goneril, começam a haver já dissidências e desentendimentos crescentes. Né? Edmundo procura Edgar em seu esconderijo, combina com ele uma luta falsa e, ao perceber a aproximação do pai, finge estar se defendendo de uma pretensa agressão de Edgar. Fere o próprio braço e grita: pai, pega, ninguém me ajuda? Gloucester o acode enquanto Edgar foge para a natureza. Olha, eu queria dizer para vocês hoje que vocês estão lendo maravilhosamente bem, tá? Eu estou muito feliz, sério mesmo, tá? É assim mesmo que lê, tá? Parabéns, tá? Vamos instituir um troféu, o José Maria Santos aqui, melhor leitor, né? Tá? Não é isso? Temos que botar um nome bem bacana. Então, esse crápula desse Edmundo, né? Foi lá falar com o irmão, engana o irmão de novo e finge, quando o pai se aproxima, finge que foi agredido pelo irmão para colocar o irmão em desgraça. Ele primeiro caluniou e agora está imputando ao irmão uma agressão a ele, Edmundo. E o seu plano é destruir a possibilidade de Edgar herdar e ficar com ele ficar com o dinheiro, né? Com o patrimônio, com o cargo, enfim, com tudo. Mas isso pode continuar, por favor. Muito bem, Edmundo. Muito bem. Edmundo, onde está o canalha? Estava aí no escuro, empunhando a espada afiada, ruminando cabalísticas maldições, conjurando a lua para ser sua madrinha e protetora. Mas aonde é que ele foi? Repare, senhor, estou sangrando. Edmundo, onde está o canalha? Fugiu por ali, senhor, aponta na direção errada. Quando viu que não ia conseguir de modo algum, chegam Cornualha e Regana, já sabendo os rumores sobre a pretensa traição de Edgar. Regana pergunta a Gloucester: ele não era companheiro desses cavaleiros devassos que protegem meu pai? Edmundo responde: é verdade, senhora, pertencia a essa cambada. A partir desse momento, Edmundo, apesar de ilegítimo, é aceito na casa do seu pai. O casal explica sua visita, dizendo ter recebido cartas do rei e de Goneril, e deixando os mensageiros esperando, teriam vindo a Gloucester para pedir conselhos. Então, vocês lembram que quando o rei deixa a casa da Goneril, ele manda o Kent entregar uma carta e a Goneril manda o Oswaldo entregar uma carta. As cartas chegam lá na casa da Regana, então, elas são lidas, e aí o casal, mandando
que os mensageiros venham juntos, vai até a casa do Gloucester, que é onde eles estão agora, a pedir conselhos ao Gloucester. Quando isso tudo acontece, o Edmundo consegue então sucesso no seu plano de comprometer o irmão, que agora, além de ser um sujeito que havia tentado matar o pai, havia agora tentado, na prática, matar o irmão. Não é isso? Ele, Edmundo. E o Edmundo conseguiu agora que o irmão desaparecesse e ele ficasse então com todo o prestígio de ser assim o bom moço. Percebe-se aí que trata-se de um refinado canalha, né? Esse Edmundo. Rubinho, faz favor. Cena 2. Diante do castelo de Gloucester, Kent, sempre disfarçado, e o mordomo Osvaldo, que chegaram ao mesmo tempo portando as cartas e acompanharam o casal de duques ao palácio do conde, se desentendem. Mas que monstruoso indivíduo tu és, para ultrajar de tal forma uma pessoa que não conheces e não te conhece, e que ela caia de cara de bronze tu és, para negar que me conhece? Há 2 dias atrás não te joguei no chão de pernas por ar e te surrei diante do rei? Puxa a espada. Desebanha, velhaco, pois embora seja noite, a lua brilha. Eu vou fazer de ti uma papa ao clarão da lua. Saca da espada, filho da puta. Nojento pó da barbas. Em guarda. Em Shakespeare não há nenhum constrangimento linguístico. Não há, todas as peças têm linguagem assim, não se impressiona. Quer dizer, esses dois tinham brigado antes, agora estão brigando de novo, né? E o Kent está preparado para dar uma outra surra nesse Osvaldo, que é um tipinho assim, enjoado e falso e assim, diria assim, cheio de trejeitos, né? Pouco confiável, e o Kent então está com vontade de dar-lhe mais uma surra. Aí estão brigando lá na frente do palácio. O rei vem vindo, né? O rei não está lá ainda. Borda Barbas, a tradução que o Milor Fernandes faz, o nome em inglês é Barbermonger, e não consta de nenhum dicionário. Procurei em todos os lugares possíveis. O Barber é barbeiro, de fato, né? Borda Barbas. Não se sabe muito bem o que seja isso, deve ser um xingamento que desapareceu no tempo de Shakespeare para cá, ninguém consegue explicar o que isso significa. Também isso não tem importância. Não vai atrapalhar a nossa leitura. Pode continuar, Rubinho. Kent avança sobre Osvaldo, que grita: alguém aí, socorro, assassino, assassino. Acordem Edmundo, Cornualha, Regana, Gloucester e criadagem. Kent e Osvaldo continuam a discutir. Cornualha e Regana, apesar de estarem em casa de Gloucester, decidem julgar a questão. Tomam o lado de Osvaldo e mandam entroncar Kent. Gloucester, alegando seus direitos de senhorio e o fato de Kent ser mensageiro do rei, tenta impedir. Permita que eu rogue a vossa graça para não fazer isso. A falta dele é grave, mas o rei, seu patrão, saberá castigá-lo. O castigo humilhante que pretende aplicar-lhe é punição reservada apenas para os criminosos mais vis e miseráveis, culpados de furto e delitos da mais baixa espécie. O rei vai se sentir ofendido na pessoa desse seu mensageiro, ao vê-lo submetido a tal vexame. Kent tem suas pernas presas no tronco, agradece o gesto de Gloucester e diz: quem sabe a fortuna de um homem começa pelos calcanhares. Dorme. Esse castigo é prender os pés, assim, numa espécie de armação de madeira, a pessoa fica exposta ali ao relento, à visão, né, à contemplação desamorosa do público. Né? Não, é uma punição humilhante para alguém que tem um status, afinal de contas, dentro do séquito do rei. Ele é mensageiro do rei. Então, isso aqui é uma demonstração de desaforo ao rei, compreende? A punição ao Kent é uma demonstração de desaforo ao rei, porque é uma desconsideração com o seu mensageiro. Em favor do mensageiro da irmã, né, da Goneril, que, afinal de contas, havia mandado uma mensagem para a Regana, dizendo que a Regana deveria tratar o pai mal. Então, aqui mais uma demonstração de desapreço à figura do rei. E de desrespeito, né? Também, não é isso? Muito obrigado. Quem é que está a ver? Luiz, por gentileza. Cena 3. Cena 3. Edgar vagueia na natureza, sozinho sobre o poder dos elementos e toma decisões. Isso é muito importante entender. O Edgar saiu da cidade, do mundo civilizado, e está agora naquela charneca. Lá não há bem uma floresta como aqui, há aquele descampado, com o que se chama de charneca mesmo, está lá vagueando pela natureza. O Edgar, que é esse filho
que foi expulso pelas circunstâncias que o irmão dele, o Edmundo, criou. Pode continuar. Enquanto estou livre, devo arranjar um meio de salvar a minha vida. Estou resolvido a assumir a aparência mais vulgar e miserável. O limite em que a miséria, na sua degradação do homem, o aproxima do animal. Sujarei meu rosto com estrume, enrolarei trapos na cintura, com os duendes darei nós nos cabelos, e, expondo a minha nudez, afrontarei os ventos e a inclemência do céu. Se um pobre maltrapilho, um pobre Tom, ainda é alguma coisa, Edgar já não é nada. Essa linha é de uma importância gigantesca. Ele diz que ele cancela a sua existência como Edgar, já não é mais nada, não é mais herdeiro, está condenado à morte, enfim, está perseguido. E agora vira o pobre Tom. Tom, há um comentário ali, pobre Tom é uma menção a uma personagem folclórica da literatura britânica, do tal do Tom O'Bedlam. O Tom O'Bedlam é uma personagem, era um mendigo que se fingia de louco para poder mendigar melhor. Então, o que é o pobre Tom é um sujeito como o Tom O'Bedlam, que é um fulano que finge que é louco. É a razão pela qual eu botei isso aqui embaixo, é para que vocês não perdessem a chance de perceber que o Edgar está fingindo que é louco. E, de certo modo, ele finge que é louco pela mesma razão pela qual o bobo finge que é louco. Às vezes, e também pela razão pela qual o Hamlet é obrigado a fingir que é louco, porque às vezes na vida o único modo de você enfrentar uma determinada situação é fazendo de conta que você é louco. É isso que faz o Edgar. Ele se transforma no pobre Tom, e deixa de ser Edgar, porque Edgar não há mais. Foi destituído da sua posição social, da sua posição existencial, e agora ele é apenas um mendigo maltrapilho morando na charneca, sob a força dos elementos. Muito bem, pode continuar, por favor. Cena 4. Lear, o bobo e o cavaleiro chegam ao castelo de Gloucester. Encontram Kent no tronco. Lear pergunta, indignado, quem havia submetido seu mensageiro àquela humilhação. Kent responde, ele e ela, teu filho e tua filha. O Cornualha e a Regana. Né? Meu senhor, quando cheguei na casa deles e entreguei as cartas de Vossa Alteza, antes mesmo que pudesses me erguer do local em que estava respeitosamente ajoelhado, chegou um outro correio fumegante, cozido pelo suor da própria pressa, quase sem ar, arquejando saudações mandadas por Goneril, sua patroa, e sem se preocupar com a intromissão, entregou as cartas que eles leram num instante. Então está aí por que eles estavam brigando, porque o Oswaldo chegou e se meteu no meio da entrega de cartas que o Kent fazia. Kent aqui disfarçado, né? Ele não é o Kent, ele é um cavaleiro. Entregava lá para a outra, para a Regana. Em vista do conteúdo, reuniram os servidores, montaram logo a cavalo, me ordenaram que o seguisse e esperasse com calma uma resposta, enquanto me olhavam com frieza. Ao encontrar aqui o outro mensageiro, cuja boa acolhida percebi que tinham envenenado a minha, era o mesmo indivíduo que há pouco tempo não foi tão insolente para Vossa Alteza. Eu sentindo dentro de mim a hombridade vencer o bom senso, puxei fora a minha espada. Ele acordou toda a casa com seus berros de medo. Teu filho e tua filha acharam que essa ofensa merecia a vergonha que aqui sofro. Esse é o Kent contando a sua versão da história que nós já sabíamos que tinha acontecido, né? Que o levou àquela situação. Muito obrigado, Luiz. Fernando, por gentileza. Lear entra para falar com a filha, que não o recebe alegando cansaço. Gloucester vem ter com ele e tenta contemporizar. Lear manda soltar Kent e quer ver a filha de qualquer jeito. Que venham aqui e me escutem, ou ficarei batendo um tambor na porta deles até que o barulho lhes mate o sono.
O casal aparece contrariado. Lear conta a Regana os acontecimentos na casa de Goneril. Você nem pode imaginar como tua irmã foi perversa, ó Regana. Para sua surpresa, ela o contesta. Não posso acreditar que minha irmã esqueça a menor de suas obrigações. Se por acaso, Senhor, ela reprimiu a violência de seus homens, deve ter feito isso com excelentes motivos e com intenções tão salutares que a colocam acima de qualquer censura. Regana insiste em que ele está velho e deveria deixar-se guiar pelo discernimento de alguém capaz de compreender sua condição melhor do que o Senhor mesmo. E manda o pai voltar para a casa de Goneril e lhe pedir desculpas. Pedir-lhe perdão? Repara como isso condiz com a dignidade da realeza. Querida filha, confesso que estou velho. Ele vai fazendo ironia, né? Querida filha, confesso que estou velho. Entendeu? Ele está fazendo uma piada de como é que ele iria falar com a filha pedindo desculpas para ela. Querida filha, confesso que estou velho. Ajoelha. E a velhice é inútil. Imploro de joelhos que se digne me conceder roupa, cama e mesa. Chega Goneril ao palácio de Gloucester. Regana insiste em que ele volte para a casa de sua irmã, dispensando metade de seus olhos. Opa, agora a Regana, que era aquela que ele tinha esperança de citar os 100, quer que ele volte lá para a casa da Regana, peça para Goneril, né, peça desculpas para ela, e dispense metade dos cavaleiros, que volte só com metade da tropa. Não é isso? Tá? Vamos ver como é que ele reage. Obrigado, Fernando. Cláudio, por gentileza. Será que o Lear gosta dessa ideia? Para ela e dispensar 50 homens? Não. Renuncio primeiro a todo e qualquer teto. Prefiro enfrentar a inclemência do tempo, ser companheiro do lobo e de coruja no sofrimento extremo da miséria. Voltar para ela seria o mesmo que me ajoelhar diante do trono tempestuoso do rei da França, que sem nenhum dote me levou minha filha mais moça, e como escudeiro mendigar uma pensão só para manter a vida miserável. Voltar para ela é mais fácil me convencer a ser escravo ou burro de carga desse lacaio desprezível. Para o rei, a pior de todas as castrações é a castração da espada, porque ele só tem identidade na possibilidade da ação militar. Então, o que da sua identidade como rei é que está aqui em jogo. E é por isso que ele reage dessa maneira, não aceitando de modo nenhum essa solução. Cláudio, por favor. Lear espera poder ficar com Regana, acompanhado de seus cavaleiros. Mas Regana diz que só aceitaria 25. A outra estava oferecendo 50. Essa aqui já passou para 25. Não posso receber nem alojar mais que isso. Não posso dar mais. Lear decide então aceitar a oferta de 50 feita por Goneril. Vou contigo, teus 50 dobra os seus 25. Teu afeto é 2 vezes o delas. Mas Goneril havia mudado de ideia. Escuta-me, senhor. Que necessidade o senhor tem de 25, ou 10, ou 5? Numa casa onde criados em número 2 vezes maior estarão a seu dispor? Não necessita de um só. As duas resolveram acabar com 100% do séquito do rei Lear. Muito obrigado. Maria Lúcia, por favor. Necessidades. Se concedermos à natureza humana apenas o que lhe é essencial, a vida do homem vale tão pouco quanto a do animal. Tu és uma senhora. Se bastasse estar aquecida para se sentir elegante, bem, a natureza não necessita dessa elegância toda. Que mal e tal te aquece. É mal e mal, tá? E tem um mal e mal. Está errado aqui, tem que corrigir. Mal e mal. Ó céus, dai-me paciência, que paciência eu necessito. Vós estáis vendo aqui, ó deuses, um pobre velho, tão cheio de acasos quanto de anos, e desgraçado em ambos. Se sois vós que envenenais o coração destas filhas contra o pai, não me obrigueis ainda mais à humilhação de suportar tudo mansamente. Despertai-me uma nobre fúria, e não deixes que as armas das mulheres, gota d'água, manchem minhas faces masculinas. Não, bruxas desumanas,
Eu me vingarei de tal modo em vocês duas que o universo inteiro verá. Eu farei isso. Não sei ainda o que, mas será o terror no universo. Estão pensando que eu vou chorar? Não, eu não vou chorar. Sinais de tempestade. Tenho muitos motivos para chorar, mas esse coração estourará em 100.000 pedaços antes que eu chore. Ó bobo, estou enlouquecendo. Começa a tempestade, o rei e sua escolta penetram na natureza sob a torrente. E esse momento, a genialidade de Shakespeare é extraordinária. Quer dizer, nesse momento ele cria uma tempestade, que é uma das cenas mais lidas no original, porque percebam que o resumo não consegue repetir a qualidade do livro original. Então, vocês, quando lerem o livro no original, vão sentir a descrição do rei na tempestade, uma das coisas mais comoventes que alguém já escreveu. Agora, a tempestade aparece bem no meio da história, dividindo a história em duas partes, como se houvesse aqui um divisor de águas. E então, como chegamos no meio da história, nós paramos agora 10 minutos, tomamos um café e voltamos em seguida para ver o que vai acontecer com as nossas personagens. Tá? Vamos lá então?